que hoje vai ser um dia que você sai da casa de Deus renovado nas suas forças, amém? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí bem bonito? Pode dar um aleluia também? Aleluia. Glória a Deus. Deus tem falado neste lugar. Nós vamos orar que agora, né, com certeza Deus colocou uma palavra no coração do pastor Alain, homem de Deus, que vai abençoar a tua e a minha vida, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Muito obrigado pelos louvores, pelas orações. Senhor, muito obrigado pelos irmãos que já chegaram, por aqueles que estão por vir. Muito obrigado, Deus, porque tu já tem falado aqui neste lugar. Mas, Deus, agora está o teu ungido com a responsabilidade de ministrar nesta noite, no qual diz a tua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor está o teu ungido com a responsabilidade de pregar a tua palavra. Deus, usa teu filho como tu tem usado na terra, neste lugar e em outros lugares. Usa ele, Senhor, para falar conosco. Senhor, nos alimenta da tua palavra, porque escrito está: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Aleluia. Pai do céu para a igreja, amém, irmãos? Glória a Jesus. Amém. Irmãos, é um grande prazer estar aqui novamente, para juntos congratularmos a presença de Deus e glorificarmos ao Senhor, né? Quero também cumprimentar, já vista que está sendo transmitido, né? Então quero cumprimentar os nossos irmãos que estão cultuando conosco por este meio de comunicação chamado internet. Que Deus possa te abençoar, que você possa se alimentar da palavra de Deus hoje, amém? Queridos, abram a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, no livro do profeta Daniel, no livro de Daniel, capítulo de número 10, verso de número 2. Vamos partir daí e assim progredirmos nesse texto, amém? Hoje eu estou só, minha esposa está na nossa congregação. Eu não costumo sair da minha congregação domingo, amém? Mas não havia como recusar o convite do meu amigo, pastor Carlos Bruniso, para estar nesse lugar, amém? Para mim é um prazer estar aqui glorificando a Deus com os irmãos. Irmãos, quem achou, diga glória a Jesus. Eu espero quem não achou, amém? O texto da Bíblia Sagrada, livro de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 2, tem a sua epígrafe de texto: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Versículo de número 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carnes, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, os seus pés, como a cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois eu, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, e em desmaio, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo
a voz das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que se movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu te disser, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai eterno, Pai bendito, te adoramos nessa noite, Senhor, não pelo que tu pode nos dar, mas te adoramos porque o Senhor é a razão do nosso viver. Pai amado, não há palavras no nosso pobre vocabulário para descrever o quão importante o Senhor é para nós. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ninguém nos faria sair de nossa casa para estar neste lugar se não fosse o Senhor, Pai. Por isso, Deus, que tu venha palestrar com a tua igreja presente, com a tua igreja, Senhor, que está interligada pelo meio de comunicação. Pai, que cada vida que ouvir a tua palavra possa ser curada, liberta e cheia do teu Espírito Santo. Fala com o teu povo e fala comigo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, toma teu assento, em nome de Jesus. Me empresta o seu intelecto, a sua atenção, para poder descrever o quanto Deus é maravilhoso para conosco. Todos nós que estamos aqui nesta noite, estamos aqui unicamente porque não conseguimos viver sem a sua presença. Já tentamos, mas não conseguimos. Diz a Bíblia Sagrada que alguns escolhem servir a Ele, mas a outros Ele escolhe para o servir. E você está incluso nesta classe de pessoas. Quer um exemplo? Quem dentre nós aqui já não tentamos ficar pelo menos uma semana sem vir à igreja? Rapidamente dentro de nós se move algo e começa a nos incomodar e nos faz ir a algum lugar aonde o seu nome é propagado. Isso daí não é simplesmente uma coincidência. Isso aí é a marca do Espírito Santo na tua vida. E é o que separa a multidão dos escolhidos. E quando olhamos para o texto sagrado, vem nos dar um exemplo de um homem que não conseguia viver sem a presença de Deus. Não conseguia viver sem sentir a presença de Deus. E é o que eu quero pregar nesta noite. E eu quero pregar para aqueles que são escolhidos de Deus. Toca no seu irmão, olhe para ele e diga para ele nessa noite: você é muito mais que um chamado. Diga para ele: você é uma escolha de Deus. Quando Deus decide escolher, quando Deus decide separar alguém, Ele não separa pela boniteza, Ele não separa pelo intelecto, Ele não separa pela posição social, Ele não separa pelo QI da pessoa, Ele separa por aquilo que está dentro de você. E quando Deus decide separar por aquilo que está dentro de você, não importa se o fulaninho vai falar mal, se o fulaninho vai falar bem, o que importa é que a escolha de Deus está na sua vida, e isso ninguém muda, isso ninguém tira. Não adianta querer contrariar o querer de Deus, não adianta tentar mudar a decisão de Deus, porque quando Deus tem que escolher, Ele escolhe. E quando Deus escolhe os seus, Ele separa para algo diferente. Toca no sermão e diga: eu sou separado para algo diferente. Você vai entender. Deixa eu acabar a introdutória desta mensagem para você compreender o teor dela. Queridos, quando Deus separa o homem para poder o escolher para algo, Deus o separa para poder fazer dele um ícone do céu. Deus o separa para transformar ele um exemplo
exemplo diferente desta terra. Essa terra tem exemplo de tudo. De superação é o que nós mais encontramos. Quando abrimos a internet e vamos lá no YouTube, vemos vídeo de pessoas que não têm braço, não têm pé, não têm perna, pessoas que não têm vista, mas conseguem se superar, conseguem fazer coisas além daquilo que a estrutura física permite para a situação dela. Mas superação não é você fazer algo que qualquer um fazia. Superação é você fazer algo que ninguém imaginou fazer. E foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para fazer aquilo que ninguém imaginou fazer, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para você. Isso te faz ser diferente. Isso te faz ser diferente da grande maioria da sociedade, porque você não vive aquilo que muitos querem viver e não vive. Você vive aquilo que muitos não sabem que pode viver. É assim que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículo 19 em diante diz que a criatura espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Por que a criatura espera? Porque ela não sabe o que os filhos de Deus vivem. Você vive algo que ninguém pode viver, e isso incomoda muitos que te rodeiam. Preste atenção nesse texto. A Bíblia diz que um jovem chamado Daniel, ele é linhagem real, ele tem por direito um dia se assentar ao trono de Israel, ele participa da nobreza de Israel. E a Bíblia diz que um belo dia o Senhor permite, porque já havia sido profetizado por Jeremias no capítulo 25, que Israel viria passar por 70 anos de cativeiro, por conta daqueles que não queriam servir a Deus, por conta daqueles que não queriam adorar a Deus. Muitas das vezes, eu quero abrir aspas aqui nesta mensagem para poder introduzir uma visão para você. Muitas das vezes você entra em determinados cativeiros não por causa de você, mas por causa de alguém que está do teu lado e não quer servir a Deus. Por isso vem o jargão mundano que diz que é melhor só do que mal acompanhado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se esse cativeiro não é para você, e nem é porque você merece, descansa, porque Deus vai te fazer prosperar dentro dele. É só descansar. Agora, se você está lá porque você cometeu algo, se conserta nele, porque só se sai de um cativeiro quando está bem diante da vista de Deus. Preste atenção nisso. Ele é levado em cativo por conta daqueles que não queriam servir a Deus. Havia uma grande rebeldia em Israel, aonde o povo de Deus se prostituiu com os deuses da Mesopotâmia antiga, passaram a adorar Astarote, passaram a adorar a Baal, passaram a adorar os deuses luxuosos da época, aqueles que prometiam riquezas que não podiam dar, e eles se iludem com isso, porque Israel sempre teve o péssimo hábito de nunca se contentar com aquilo que Deus dava para eles. Toda vez ele olhava para o quintal do vizinho e achava que a grama que o diabo dava para o vizinho era mais verde da que Deus dava para ele. Mas o que Israel não conseguia ver é que a grama do vizinho, ela morria e crescia, morria e crescia. Agora a grama deles não, a grama deles era viva constantemente, porque aquilo que Deus dá é constante, aquilo que Deus dá permanece para sempre na tua vida. Por isso, independente do que tu está passando, não almeja o que o diabo pode dar, porque o que Deus te dá, ninguém pode tomar. Preste atenção. Israel agora entra na profecia de cativeiro. Israel entra na profecia dada por Jeremias, dizendo que o povo viveria em cativo debaixo da liderança de Babilônia por 70 anos. E eles vão. Nabucodonosor não entra com carinho. Nabucodonosor não entra com educação. Nabucodonosor, quando invade Israel, ele entra com ira, ele entra com ódio, ele entra com a força e a vontade de destruir tudo aquilo que infligia o seu pensamento religioso.
Ou seja, qualquer Deus que não fosse o Deus dele, era diabo para ele. Então o que ele faz? Ele entra em Israel e a primeira coisa que ele faz é matar todos os sacerdotes. A primeira coisa que ele faz é saquear a nobreza de Israel. A primeira coisa que ele faz é arrancar os filhos de suas mães, é arrancar os maridos de suas esposas e colocar eles lá dentro da Babilônia, não para poder ser simplesmente escravos, mas colocou eles para adorar o seu Deus. Você não está entendendo? O diabo não quer simplesmente entrar na tua vida e acabar contigo. O que ele quer fazer é te arrancar da casa de Deus e te colocar lá fora para adorar ele, para mostrar que ele conseguiu te vencer. Só tem o porém, aquele que é escolhido de Deus, para onde ele for, a escolha de Deus vai atrás. E ainda que ele estiver no cativeiro, Deus está lá com ele. Não preocupa a tua alma, não, porque Deus está dizendo para você: aonde você for, se houver fidelidade, eu vou atrás de você. Recolhem agora todos os jovens que tinham potencial de reinado. Toca no seu irmão. Diga: sabe por que te perseguem tanto? Não é porque você é bonitona, não é porque você é bonitão, saradão, igual o pastor Carlos, não. Olha dentro dos olhos do irmão dele. Diga: porque você tem potencial de reinar. E que potencial é esse que me garante? É o potencial que o próprio rei disse. Antes dele ir, ele olhou para os seus discípulos e disse assim: ó, eu estou indo, mas em breve eu voltarei, porque aonde eu reinar, vós reinará também. Aí o Senhor expõe o teu potencial. E Satanás decide tomar os Nabucodonosores dessa época. Decide levantar os Nabucodonosor que estão ao nosso redor. E geralmente ele não levanta o mais fraco, ele sempre levanta o mais forte. Porque se ele levantar o mais fraco, você vai vencer facilmente. E por que Deus permite que o diabo levante o mais forte? Porque aquele que vence o mais forte se torna mais forte do que o mais forte. Toca no seu irmão, olha para ele, diga: sabe por que Deus permitiu se levantar o mais forte contra a tua vida? Porque Ele quer te mostrar que tu é mais forte do que o mais forte. A força de Deus está na tua vida. A Bíblia diz que maior é aquele que habita em ti do que aquele que habita no mundo. Tu pode ser um Davi, mas tu é um Davi com Deus. E quando você é um Davi com Deus, não há gigante que pare na tua frente. Deus está dizendo que está levantando potenciais aqui hoje, e apenas com uma pedra Satanás vai beijar a lona na tua vida. Prenda todo mundo que tem potencial, mas todo mundo rei, é todo mundo. Nessa leva, pegam Daniel, pegam Ananias, pegam Misael, pegam Azarias, e dentre outros filhos da nobreza. Mas a Bíblia nos faz o favor de citar simplesmente esses nomes. Mas a história teológica diz que entre eles vai Ezequiel, entre eles vai Abacuque, entre eles vai outros mais que viveram dentro de cativeiro. Afinal de contas, foram 70 anos de cativeiro. E quando pegam ele, levam ele lá para dentro da Babilônia. E a primeira coisa que Nabucodonosor faz é mudar o nome de Daniel. E ele diz: ó, teu nome não será mais Daniel, teu nome a partir de hoje será Beltesazar. Era a devoção, era um nome devotado ao Deus de Nabucodonosor. O que você tem que entender é que Satanás, ele sempre vai tentar impor o jugo dele na sua vida. Mas quem tem potencial de Deus não se submete ao jugo do diabo. Ele podia botar aqui que o nome dele era Beltesazar.
Mas o que ele bota aqui? Meu nome é Daniel. Quer um exemplo? A primeira coisa que o anjo faz quando desce é colocar a mão no ombro dele e dizer o quê? Daniel. O anjo não precisava chamar ele pelo nome. O anjo só precisava dizer assim: levanta que eu sou contigo. Levanta que eu estou com... Não, ele disse, fez questão de dizer: levanta-te, Daniel. O Senhor estava lembrando para ele que ainda que ele estivesse dentro do cativeiro, ele ainda era escolhido de Deus. E por que Deus faz isso? Porque a Bíblia diz que Daniel, ele enfrenta muitas coisas, mas Daniel carrega em si marcas, Daniel carrega em si traumas, Daniel carrega em si feridas, feridas essas que o tempo até pode ter cicatrizado, mas a ferida continuava lá. E qual era essa? Qual é a ferida de um jovem que perde o seu pai e sua mãe? É a ausência, a solidão, a falta de alguém para confidenciar os seus sentimentos. E em quem ele encontra isso? Ananias, Misael e Azarias, amigos de infância que seguem com ele lá para dentro do cativeiro. E ele encontra em Ananias, Misael e Azarias um ombro amigo para chorar, para orar, para confidenciar a sua dor. Mas quando olhamos esse texto, nós vemos Ananias, Misael e Azarias e o resto dos seus amigos correrem quando viram um anjo do Senhor parar diante dele. A Bíblia diz que quando isso acontece, ele cai, ele treme, ele se sente fraco, ele vai para o chão, ele desmaia, porque eu vejo uma verdade nisto. Uma pessoa apoiada por um amigo, ela é uma pessoa forte, mas quer ver uma pessoa fraquejar? É o seu melhor amigo virar as costas para ela. Quando ele vê o anjo, e os seus amigos também veem um anjo, sentem um anjo, que os seus amigos não viram o anjo, só bastaram eles ouvirem que o anjo estava ali, que eles já correram. E há uma verdade nisso, eu tenho que falar. Tem muita gente que é muito boa para enfrentar o diabo contigo. Para enfrentar o diabo, ela está do teu lado, jejua, ora, faz e acontece. Mas ela é uma péssima pessoa para saber que Deus vai te abençoar. Enquanto ela sabe que o diabo quer te matar, ela está do teu lado, peleja, ora por você, te ajuda. Mas quando ela sabe que Deus está chegando com o teu milagre, parece uma coisa, ela se vira contra você, ela vai embora, ela foge, e muitas vezes você não entende por que a pessoa foi, simplesmente porque ela não está preparada para ver o que Deus preparou para você. E Deus está dizendo para você: você não precisa de ombro humano para ficar de pé, você não precisa de mão humana para te colocar de pé, porque quando as mãos humanas forem recolhidas, as costas foram dadas para você, Deus manda anjo do céu, pega na tua mão, te coloca de pé e diz para você: eu estou ouvindo as tuas palavras. Olha isso, como é forte, pastor Carlos. Deus está dizendo assim, diácono Noel: olha, não precisarás mais de confidentes humanos, Daniel. Não vais precisar mais de confidenciar a sua dor para alguém humano, porque agora eu quero te dizer que desde o primeiro dia que inclinaste o teu coração, eu ouço as tuas palavras. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Não precisa mais de ninguém do teu lado. Se não quiser ficar, deixa ir embora, porque eu estou ouvindo a tua palavra. E ainda que haja silêncio, Daniel, eu estou pelejando por você. Deus é extremamente ético e educado, a ponto de calar quando você fala. Já foi constatado que um bom diálogo não é aquele que é intercalado por palavras, mas é aquele que tem uma pausa de pelo menos 5 segundos entre uma frase e outra.
É por isso que você ouve algumas pessoas discursando ou fazendo a sua oratória pausadamente. É porque quando você vai dialogar, você tem que impor as suas palavras para que todos possam entender. Toca no seu irmão. Diga: esse tempo de silêncio não é que Deus te abandonou. Diga: Deus está respirando para declarar a tua vitória. Porque a Bíblia diz que quando Deus anunciar o teu milagre, sabe como é que vai ser? Não vai ser por cartinha, não vai ser por profeta, não vai ser através de vaso. Quando Deus decretar a tua vitória, a Bíblia diz que Ele vai se levantar no trono com alarido de guerra, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e toda a terra tremerá debaixo da palavra do Senhor. Toca no seu irmão. Diga: se prepara, porque depois desse silêncio, diga: depois desse silêncio, o céu vai tremer, a terra vai tremer, até o inferno vai chacoalhar, porque Deus vai anunciar o teu milagre. Alabassuri canaraia, Deus vai anunciar o teu milagre. Mas isso é só para quem é escolhido. Bata no peito. Diga: eu tenho potencial. Diga: eu sou escolhido de Deus. Você não é qualquer um. O que o diabo quer que você coloque na sua cabeça é que você não tem potencial, é que tu não vai chegar, é que tu não vai conseguir, é que você não vai superar, é que você não vai conseguir enfrentar. Mas o que Deus quer que você entenda é que Ele disse que para você ser vitorioso, não basta nem ter força. Para você ser vitorioso, não basta nem simplesmente ser forte. Para você ser vitorioso, basta somente crer. Porque o que Ele disse é que nesta peleja, tu não vai ter nem que pelejar. Simplesmente creia, porque Deus pelejará por você. O que muitos não entendem é que todo o teu sofrimento não é banal. O que muitos não entendem é que todas as tuas lágrimas não são vãs. O que muitos têm que entender é que por trás de um rosto sofrido há um rei e uma rainha esperando para brilhar. Mas Deus manda te dizer nessa noite: a fraqueza, ela vai chegar. Fazer diante da fraqueza? O que você vai fazer diante da fraqueza? Porque uma coisa é você cair, e outra coisa é você permanecer caído. A Bíblia diz que quando todos os amigos vão embora, Daniel cai, desfalece. Mas mesmo desfalecido, ele ouve a voz de Deus. Toca no seu irmão. Olha dentro dos olhos dele e diga: hoje Deus te chama. Pastor, estou fraco, hoje Deus te chama. Pastor, estou caído, hoje Deus te chama. Pastor, estou desanimado, hoje Deus te chama. Pastor, estou desesperançoso, hoje Deus te chama. E como é que Deus me chama, pastor? Deus te chama pelo teu nome e diz para você: coloca-te de pé, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu te ajudarei, diz o Senhor. Ele vai te ajudar. Sabe qual é o momento que o homem sente mais a presença de Deus? Não é quando tudo vai bem, pastor Carlos. O momento que o homem mais sente a presença de Deus é quando tudo vai mal. É quando tudo vai de mal a pior. É lá que ele sente a mão de Deus. Quando tudo está
terminado, porque era assim que Daniel se sentia. Quem já desmaiou algum dia? Quem já perdeu? Quem já teve uma queda de pressão? Quem já sentiu uma vertigem? Quem já sentiu uma tontura a ponto de você ter que se escorar? É horrível, não é? A sensação que dá é que tu não vai voltar. A sensação que dá é que acabou. A sensação que dá, queridos, oh meu Deus do céu, tem um varão de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Ramantiragaçu, quero que tu feche teus olhos. Você na sua casa também feche os teus olhos. Meu Deus vai curar nesse momento. Câncer vai embora. Cegueira desapareça. AIDS, abandone esse sangue. Em nome de Jesus. Tumor maligno desapareça para a glória de Deus. A partir desta noite, toda enfermidade abandona o teu corpo. E Deus manda te dizer que este culto vai marcar vidas, porque Deus está entrando com transformação, pegando aquilo que estava jogado no chão, colocando de pé, para mostrar que Ele faz milagre no cativeiro. Ele estava no chão. Daniel tinha aproximadamente seus 70 anos de idade. E ainda estava no cativeiro. E ele cai no chão. Olha isso, que forte. E eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu vou aqui por intermédio do Espírito Santo. E eu imagino a consciência de Daniel dizendo a ele: tu não vai ver o fim do cativeiro. Tu está caído no chão desfalecido. Todos te abandonaram. E está Daniel pensando agora: já era, acabou para mim. Não tem ninguém para me socorrer aqui, todos foram embora. O que eu estava vendo era apenas uma visão. Já era. Eu, Daniel, não verei o fim dos meus dias. Não verei o fim deste cativeiro. E quando ele confabulava com ele mesmo, ele sentiu um toque no seu ombro. E quando ele sentiu o toque no seu ombro, ele ouviu uma voz de autoridade, como se fosse bramir de muitas águas, mas ao mesmo tempo uma voz mansa dizendo para ele: Daniel, coloca-te de pé. Fecha os teus olhos. Toca no ombro do seu irmão. Escuta o que Deus está mandando eu te dizer. Fecha os teus olhos. A voz de Deus para você hoje é: fica de pé. Não é hora de desistir. Não é hora de parar. Não é hora de abrir mão do teu direito. Daniel, ainda que todos tenham te abandonado, eu vim por causa de você. Daniel, eu quero que tu fique de pé agora, mas Senhor, eu não consigo, não há força em mim, Senhor, não tem como eu ficar de pé, tudo que eu tinha foi embora, Senhor, não há nem mais uma força no meu corpo. E a Bíblia diz que quando o anjo falava, o Senhor começou a injetar força em Daniel, e a Bíblia diz que as primeiras coisas que ficaram fortes foram os seus joelhos, e ele se colocou de joelho, e a segunda coisa que ficou forte foi a sua mão, e ele ficou sobre as mãos. Tem uma verdade nisso, eu quero profetizar na tua vida. Joelho significa equilíbrio. Deus está te dando equilíbrio aqui nesta noite, e Deus está fortalecendo a tua mão. E mão significa, sabe o que? Tomada de posse. Deus está te dizendo: quem achava que tu não ia conseguir, vai ter que te ver equilibrado e tomando posse daquilo que Deus preparou para você. Quem acredita nisso?
isso. Glorifica a Deus aí. Deus está te dando a vitória e o milagre aqui nessa noite. A primeira coisa que Deus faz com alguém caído é dar equilíbrio a ele. Deus está te dando equilíbrio emocional aqui hoje. Deus está te dando equilíbrio psicológico. Deus está te equilibrando financeiramente. Oh, meu Deus. Deus está te equilibrando aqui nessa noite. Nada pode te desequilibrar. Não deixe que nada rompa a barreira do teu equilíbrio. Porque alguém sem equilíbrio é alguém embriagado, é alguém sem fixação, é alguém que não consegue parar em um lugar, é alguém que só vive indo de um lado para o outro. E Deus está dizendo: não é isso que eu quero para você. Uma árvore só pode crescer se tiver raiz fincada e fixa. E Deus está dizendo: eu quero que você finque raiz nessa noite. Eu quero que você tenha equilíbrio, porque não adianta entrar em desespero no meio da guerra. Guerra só, oh meu Deus, eu tenho que parar um pouquinho para poder te ensinar algo que Deus mandou. A Bíblia diz que uma grande guerra acontece dentro de Israel. Saul e Jonatas estão prestes a morrer, e a Bíblia diz que o rei dos filisteus matam eles. E depois do rei e do sucessor do rei estar morto, eles decidem tomar a cidade de Israel e destruir todo aquele que houvesse linhagem do sangue de Saul, todo aquele que fosse da linhagem real. E a Bíblia diz que quando eles começaram a invadir a cidade de Israel, alguém correu e avisou para a ama do filho de Jonatas, chamado Mefibosete, e disse para ele: ó, foge, porque o rei está vindo matar a criança que é descendente de rei. A Bíblia diz, queridos, que quando ela soube que a guerra estava chegando, ela se desesperou, pegou a criança no colo e começou a correr. E por causa do seu desespero, a Bíblia diz que a criança caiu do seu colo, fraturou as suas pernas e acabou numa terra chamada Lodebar, que significa terra de esquecimento, terra de sequidão. Deus está dizendo para você: se você se desequilibrar perante a guerra, aquilo que está perfeito vai se quebrar e vai acabar na terra do esquecimento. Então tenha calma perante a guerra, porque é nesta guerra que Deus vai te dar a vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Toque no seu irmão, diga: a guerra é iminente. Diga: a guerra é iminente. Diga: ela vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Quando você aceitou Jesus, Jesus já estava te alistando para uma guerra. Esta guerra vai vir, mas o que te vai separar do vencedor, do derrotado, é o teu equilíbrio, a tua calma, a tua paciência. Porque Deus disse para você que você não é qualquer um, você é uma espada na mão do valente. Deus te chamou para vencer, ultrapassar, passar por guerras vitorioso. Mas tem que ter calma. Olha para o seu irmão, diga: calma. Diga: calma. Diga: calma. Tem muita gente que está em Lodebar porque agiu com desespero, ou agiram com desespero, porque o que é mais forte é que Mefibosete não estava em Lodebar porque queria. Estava em Lodebar porque quem estava com ele agiu em desespero e marcou ele com aquele trauma irreversível. Qualquer dia eu vou ministrar aqui acerca dos traumas da Bíblia. Existem traumas que são irreversíveis. Existem marcas que não se podem apagar. Existem feridas que permanecem contigo por toda a tua vida. A única coisa que vai te consolar é porque Deus não liga para a tua ferida. A única coisa que importa para Deus é que você está vivo. A Bíblia diz, queridos, que Deus chama. A Bíblia diz que Davi chama Ziba e diz para ele assim: Ziba, ainda há alguém. Olha isso. Ainda há alguém da cidade, da família de Jonatas, que
que eu possa honrar, porque Davi tinha um pacto com Jonatas, de honrar a sua família, e Jonatas honrar a família de Davi. Quando Jonatas morre, Davi se sente obrigado de ajudar alguém que fosse descendente da sua tribo, da sua linhagem, e diz para Ziba, que era servo de Saul, a seguinte palavra: ainda existe alguém da tribo de Jonatas, da cidade de Jonatas, da família de Jonatas, que eu possa honrar? E ele disse: até existe um, chamado Mefibosete, mas ele é aleijado, e mora na cidade de Lodebar. Ele fez questão de dizer, ele perguntou se existia alguém, não perguntou como estava a pessoa. Ele perguntou se ainda tinha alguém vivo, e não como estava a pessoa viva. Mas quando ele disse que existia alguém, ele fez questão de apontar o defeito de Mefibosete. Disse assim: existe alguém, mas esse está coxo de ambas as pernas, e ele está numa cidade de esquecimento, aonde só habita mendigos e doentes. Senhor, tu não vai querer ele na tua mesa. O que tu vai querer? Tu vai querer um coxo paralítico? Quem aqui tem alguém paralítico na sua família? Quem é alguém aqui que já conviveu com uma pessoa paraplégica, paralítico, deficiente físico? Você sabe a dificuldade que é, o trabalho que é de ajudar a pessoa a ir tomar um banho, de limpar a pessoa, de ajudar a pessoa a sair, de a se alimentar. Você tem que adaptar todo o ambiente que você vive, transformar um banheiro adaptável para uma pessoa cadeirante. Imagina agora Ziba falando com Davi: Davi, tu não vai querer ele, ele é até da cidade, ele é até da família de Jonatas, até tem sangue de rei, mas é paralítico. Rei, para o Senhor ter ele no teu castelo, o Senhor vai ter que readaptar o banheiro, o Senhor vai ter que mudar o teu trajetória de vida, o Senhor vai ter que mudar o teu tempo, os teus afazeres, porque o Senhor quer trazer alguém para perto de você que é deficiente. E a Bíblia diz que Davi olha para Ziba e diz: não importa a situação que ele está, importa que ele esteja vivo, manda buscar ele, porque todo dia ele vai comer na mesa comigo. O que o diabo tem que entender, e o que os teus inimigos têm que saber, é que Deus não se importa como está a tua situação. O que ele se importa é que ainda há vida em você, e enquanto a vida há esperança, e Deus vai te exaltar. Mas pastor, fulano está assim, fulano está assado, olha o passado dele. O que Ziba queria mostrar a isso: olha como é que está o passado dele, quantas quedas, ele já adulterou, ele já fornicou, ele já caiu. Senhor, olha ali, meu pai, quantas vezes ele deixou de ir para a casa do Senhor para beber, para fumar, para se prostituir. Mas Deus só quer saber de uma coisa: que tu está vivo. O que importa para ele é que tu está vivo. O teu passado não importa, o que importa é que ele projetou um futuro de vitória para a sua vida. Deus, quando escolhe alguém, ele não abre mão do seu escolhido. Pode estar do jeito que for, Deus não abre mão de um escolhido. Davi tinha tudo. Tudo dizia para Davi deixar de ser um escolhido. Matou, adulterou, desobedeceu a Deus. E no final das contas, Deus ainda diz assim: é um homem segundo o meu coração. Você não pode pecar, você não pode errar, porque isso inflige a santidade de Deus. Mas se caso acontecer, saiba que Deus não vai abrir mão de você, porque Ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, eu sou o vosso advogado justo e fiel, que revogará as vossas causas. Eu quero me encaminhar para o término, te mostrando que Daniel, quando estava sobre os seus joelhos e as suas mãos, ainda assim, Deus não falou o que tinha que falar com ele. Quando ele fica sobre os joelhos e sobre suas mãos, a Bíblia diz que o anjo torna a dizer a ele: levanta-te
e põe de pé, Daniel. Toca no seu irmão. Diga: Deus te quer 100% de pé. Não adianta ficar agachado, não adianta ficar sentado, não adianta ficar arriado. Deus só aceita você de pé. Ele está dizendo: não importa o que acontece à tua volta, o que importa é que você tem que estar de pé. Não importa se o cativeiro está no começo, no meio ou no fim, o que importa é que você tem que estar de pé. O que importa é que todos correram, mas você permaneceu. Talvez muitos na tua situação tinham, capinado. Olha, eu passei por um processo tão grande, tenho passado. E um certo irmão chegou para mim e disse: pastor, se eu fosse o senhor, já tinha largado tudo. Já tinha ido para outro lugar. Já tinha ido embora. Eu disse para ele: ainda bem que você não é eu, rapaz. Ele disse: mas por causa de quê, pastor? Eu estou te fazendo, estou te elogiando. Eu falei: não, meu amado, ainda bem que você não é eu. Porque é por causa de pessoas igual a você que a obra do Senhor tem perecido. Toca no seu irmão. Diga: sabe por que Deus te escolheu? Porque Ele acredita no teu potencial. E Ele sabe que quando todos correrem, mesmo fraco, você vai permanecer. Você tem que entender isso. É que não importa se está forte ou fraco, o que importa é aquele que permanece. Não importa como está o que permanece, importa que ele permaneceu. E está entendendo? Diga glória a Jesus. Que você possa entender que tudo que acontece para que você possa ter uma intimidade maior com Deus. Deus poderia falar de qualquer maneira com Daniel, mas só foi falar com ele quando ele estava fraco, caído e sozinho. Às vezes a gente fala assim: queria tanto ouvir a voz de Deus quando tudo estiver bem. Quando você come bife com batata frita todo dia, toma aquela Coca-Cola geladinha, quando a tua casa está uma bênção, né? Não tem discussão, não tem briga. Quando você está do lado da pessoa que ama e Deus vem e diz: eu estou contigo, eu sou do teu lado. Você vai ouvir e vai falar: amém, eu sei disso, estou sendo abençoado. Mas gostoso é ouvir que Ele está do teu lado, quando muitas das vezes não tem o que comer. Muitas das vezes quando você está se sentindo sozinho. Muitas das vezes quando a tua casa não está na perfeição. Muitas das vezes quando o dia de trabalho foi aquele dia que dá vontade de tu chutar o pau da barraca. É nesse dia, queridos, que Ele vem pessoalmente, brada dentro de você dizendo: eu estou contigo. É nesse dia que nós se sentimos amados por Ele. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui na frente. Eu escutei por gravação vocês cantando Me Ama, e eu queria louvar Ele com vocês. Fica de pé comigo. Na realidade quem vai louvar é eles, que eu não louvo, amém? Mas eu queria ministrar uma oração e logo após eles louvarem, porque o amor de Deus por você ultrapassa o pensamento humano. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa, nos ouvindo pela internet, eu quero que você feche os teus olhos. E você que está nos ouvindo pela internet nesse momento, quer aceitar a Jesus como teu Salvador, feche os teus olhos e entregue a tua alma ao Senhor e diga para Ele: eu não consigo viver mais um dia sem sentir a tua presença. Feche os teus olhos. É normal se sentir fraco, é normal se sentir sozinho, mas é anormal ouvir uma mensagem como essa e permanecer dessa maneira.
Saiba que você é importante para Deus. Abre a tua boca e começa a louvar, a bendizer, a glorificar. Diga para Ele: eu posso estar sozinho na terra, mas estou acompanhado no céu. Tu está comigo, não me abandona, não me deixa, porque o seu amor ultrapassa o pensamento humano. Deus está restaurando a tua vida hoje. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele tem ciúmes de ti, amado. Tem ciúmes de mim. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
te amou. Lá naquela cruz, o teu amado Deus mostrou o quanto Ele te ama. Oh Deus, como pôde o Senhor renunciar tudo a Deus? Não ligou o amado de ser santo, de ser puro, para morrer numa cruz por nós, para sofrer por nós, ó Deus. A que ponto chega o teu amor, ó Deus, ao ponto de entregar o teu Filho Santo por nós, pecadores, ó Deus. Obrigada pelo sacrifício santo do Senhor Jesus, que sofreu tanto nessa terra por nós, amado. Nós não temos como lhe agradecer, ó Deus, pelo teu sacrifício, ó Deus, pela tua pureza, pela tua renúncia por nós. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, ó Deus. Obrigada porque o teu amor é maior que tudo, Deus. Aleluia, Jesus. Maior que tudo. Ele te ama, amado. Ele está contigo neste vale. Ele está contigo nesta guerra. Sabe por quê? Ele te ama, Ele te ama. Deus, eu quero te entregar, Senhor. Eu quero te entregar a tua igreja. Eu quero te entregar os teus filhos que ouvem pela internet este culto. Aqueles que vão, Pai, testemunhar nas gravações essa pregação. Pai amado, que tu venha carregar esta mensagem com a tua glória. E que cada vida que está aqui hoje saia daqui impregnada pela tua unção. Pai, não permita que ninguém saia daqui hoje da maneira que entrou, mas que todos venham sair daqui de pé, erguidos, porque o teu amor está sobre nós. E nada apaga a tua escolha, Senhor. Deus, honra os teus filhos, honra a tua igreja, honra o teu povo, porque ninguém apaga a escolha do Senhor. Quem crê nisso, levante a mão e repita mais uma vez o refrão desse hino. Diga: Ele me ama. Diga: Ele me ama, e nada apaga isso. Nada apaga esse amor. Aleluia. Aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Quero deixar registrado que dia 16 de março agora vai ter uma grande vigília ali na Curicica, na rua Iperó, esquina com a rua Calmon, na Igreja Internacional Família de Cristo. Nós vamos estar ali dirigindo essa vigília, o Vigilhão Escada de Betel. Vai ter caravanas de Campos, caravanas de Nova Iguaçu.
Eu conto com a caravana do Ministério Palavra Rema para estar conosco lá também, cultuando e adorando a Deus. Me ajudem a divulgar, tá? Se você quiser divulgar lá no Facebook, no seu Facebook, convidando as pessoas, me ajude, porque Deus vai fazer coisas tremendas nessa vigília, irmãos. Vai ter muitos vasos de Deus, e Deus ele vai palestrar tremendamente naquele lugar. O pregador será o diácono Jackson Vieitas, também estará lá ministrando a palavra do Senhor. Eu conto com o ministério de louvor lá, bradando forte com a gente lá, em nome de Jesus. Quem sentiu Deus nessa palavra, guarde ela, que ela possa frutificar no teu coração. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Brunisso e por esse convite, agradeço a oportunidade. Amém, irmãos?